Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. Como nós dissemos, essa semana nós estamos falando sobre o livro de Jó, conhecendo Jó. Hoje, um homem de família. Como você tem tratado a sua família? O que você tem feito pela sua família? Quais os sacrifícios que você tem feito em nome da sua família? Sabemos que a nossa família é a nossa primeira base. Aliás, a família é a primeira sociedade criada pelo próprio Deus. Conheça hoje a história de Jó, um homem de família. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Primeiro capítulo de Jó, versículo 5. Como disse na palavra de bom dia, logo cedo, não há muitas informações sobre a família de Jó. Sabemos que ele era um homem rico, um dos mais ricos de sua época, e que era muito religioso, e isso no sentido de fazer suas orações e até de fazer sacrifícios, buscando a Deus por sua família. Quando olhamos para um texto como o que inicia a nossa palavra de hoje, temos que lembrar que o pecado dos pais não passa aos filhos e os dos filhos não passam aos pais. Mas Jó ainda não tinha essa intimidade ou esse conhecimento, mas sabia que precisava fazer algo por eles. Jó, que segundo o próprio Deus falou, era homem íntegro, reto e temente a Deus, e que procurava desviar-se do mal. Era, no mínimo, uma pessoa bem acima da média. Tinha um diferencial. Na história relata que ele era referência tanto para a sua família como para a sociedade, pois empregava muita gente. Jó era um homem que amava seus filhos e filhas, além de ser o esposo da viúva e pai de órfão. Essa expressão nos indica que ele ajudava muitas pessoas. Ao trazer isso para os dias de hoje, gostaria que todos nós examinássemos nossa conduta. Será que estamos nos comportando verdadeiramente como filhos de Deus ou estamos sendo apenas religiosos? Aprendemos com Jó que, além de cultuar ao Deus único e cumprir o primeiro mandamento, devemos amar ao próximo. Jó demonstrava seu amor a ser o esposo da viúva e o pai do órfão. A empatia era sua marca e, mais do que isso, ele colocava em ação sua vontade de ajudar as pessoas. É importante cuidarmos e amarmos nossa família, mantendo nossos filhos sempre próximos, buscando harmonia com nossos cônjuges. Além disso, devemos perdoar nosso próximo e até mesmo repreendê-lo de forma firme, mas sempre dentro dos princípios da palavra de Deus. Você com certeza vai lembrar que a esposa de Jó, a qual não se fala o nome, manda Jó amaldiçoar a Deus e desistir da vida. Uma ideia de quem não sabia o que falar. Talvez fosse melhor ela ter ficado em silêncio. Jó a repreende e diz: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 10. Ao se deparar com Deus, isso já no final do livro, e após ter tido um embate com Deus, uma discussão, por assim dizer, onde procurou entender por que passou pelo que passou, Deus o surpreende. Não lhe explica, mas o acolhe, o cura e lhe restitui tudo em dobro, menos a esposa, que ainda lhe gerou 7 filhos e 3 filhas. Gente, realmente o livro de Jó é algo sensacional. Se você nunca leu, leia. São apenas 42 capítulos. Se você lê
3 capítulos por dia, rapidamente você vai conseguir ler e entender. E não fique triste nem chateado por todos longos 30 e poucos capítulos que narra discussão, coisas, conversas. Irmãos, às vezes nós criamos um status de perfeccionista, achando que as pessoas não passam por dificuldades, que as pessoas não têm suas próprias discussões internas. E o livro de Jó mostra justamente isso, que nós temos as nossas dificuldades de aceitar, de entender e de compreender. Mas o melhor de tudo, Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Nossa oração hoje é para nos aproximarmos de Deus. Nem sempre entendemos e nem devemos esperar que Deus justifique os acontecimentos, mas não podemos perder a fé, nem podemos desistir de Deus. Ou melhor, desistir da própria vida, desistir de nós. Mesmo que ninguém nos veja, Deus nos vê e tem o controle de tudo. Vamos orar? Amado Deus e bendito Pai, que palavra maravilhosa, Senhor. Como é bom, Deus, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo quando descemos ao vale, mesmo quando vamos ao fundo do poço, mesmo quando as coisas parecem tão difíceis, mesmo diante das pessoas que nós amamos e confiamos, quando elas chegam diante de nós, como a esposa de Jó chegou até ele e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Pai, ela não sabia o que estava falando, mas com certeza, Deus, ela estava vendo o sofrimento do seu marido, a angústia pela qual ele estava passando. E é normal, Senhor, nos sentirmos assim, perdermos a esperança, perdermos a alegria, perdermos o desejo de viver. Quem, Pai, em sã consciência, ao perder todos os seus filhos de forma drástica e brusca, como Jó perdeu, manteria firmemente sua fé, sua convicção? Mas ele, Deus querido, apesar de tudo, apesar de o inimigo tê-lo tentado, tanto na carne quanto com os filhos como com os bens, ele permaneceu fiel. E ao se deparar contigo, disse: nenhum dos teus planos podem se frustrar. Aleluia, louvado seja Deus. O inimigo, Pai, perdeu de novo, porque o Senhor colocou dentro de Jó o desejo de buscar a tua face. Como às vezes digo, dentro de nós há um vazio que só pode ser preenchido pela tua presença, pela presença do teu amor, pela presença da tua autoridade. Oh Deus, oro pela minha vida, por a vida desta pessoa que me acompanha. Oro, Deus querido, pelas nossas famílias, para que o Senhor nos conceda graça e sabedoria, para que possamos enfrentar as batalhas de cada dia, sejam elas com enfermidades, sejam elas por trabalho, sejam elas pelo pão, Pai. O Senhor nos conhece, nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, quando Deus se apresentou a Jó, Jó o reconhece como soberano e diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Em outra tradução diz assim: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia, louvado seja Deus. E isso condiz com o que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Satanás queria destruir Jó, afetando sua família. Não conseguiu. E Deus sabia que Jó não o trairia. Jó se manteve fiel, mesmo na pior de todas as circunstâncias. Essa, meus amados, é a nossa palavra de hoje. Mantenha-se fiel apesar das circunstâncias. Tenha um ótimo dia. Devocionais Água da Rocha, um projeto independente
que conta com ajuda, apoio, orações e doações de todos vocês, meus amados, que nos acompanham aqui quase que todos os dias. Gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, nos siga também lá no Instagram. Todos os dias nós temos lá às vezes uma pequena devocional, uma palavra mais completa, tudo isso na intenção de levar você a estar mais próximo daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem colocado no meu coração. Se você gostar da mensagem que nós compartilhamos, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas, para que esta palavra alcance cada vez mais outras pessoas. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!